Muito interessante. A produção de imagens e documentação tem a ver com apenas, desculpe aí que eu não cliquei, mas vamos lá. Tem a ver com o sumário. Esse sumário que a gente vai falar sobre esse tema, sobre esse módulo, nesse módulo 9, nós estamos falando sobre imagens da humanidade, onde que a gente vai perceber que em toda a história humana a gente sempre registrou nossos fatos. O registro de imagens sempre foi associado a fatores, a coisas que estavam acontecendo na vida daquele grupo social ou daquela pessoa. Então, a associação, essa produção de imagens, está associado a contar a história, a contar um fato, a narrar um fato. Então, a gente vai começar vendo a documentação rupestre, ou rupestre. Rupestre tem de rústico, de antigo, de pré-histórico. Então é uma forma de documentação que o homem pré-histórico e que essa sociedade humana utilizou por muito tempo para registrar os seus fatos, os seus feitos e as coisas que aconteciam no seu cotidiano. No terceiro tópico, nós vamos falar de fotografia e cinema, em que nós vamos ver essa migração e aquilo que eu comecei comentando sobre o Festival de Cinema do celular, uma coisa que se separou e trouxe, a tecnologia trouxe essa capacidade da gente poder fazer coisas que antes eram não só muito caras, como exigia muita gente. Hoje, praticamente, você sozinho faz tudo. E o último é os repositórios de imagem, que ajudam muito nas edições, nos trabalhos gráficos, em todo o material que a gente vai fazer. Mas vamos lá, fiz apenas essa primeira introdução e nós vamos conversar agora sobre essas imagens da humanidade. A humanidade sempre trabalhou na produção de imagens, como eu falei ainda há pouco aí no sumário, nós temos até desde a época das cavernas a ideia de ficar registrando. E como é que por que isso acontece e qual o valor disso? O valor disso é que a gente está contando a nossa história. Com uma documentação fotográfica, a gente consegue narrar um fato que esteja acontecendo no cotidiano, naquele dia a dia, numa sociedade, numa cidade, num bairro, num local, com a vida pessoal. Quantas fotos a gente faz? Fotos de família, fotos de encontros, fotos de passeio, fotos de lugares que a gente esteve, ou quantas vezes os lugares são fotografados para mostrar para nós aqui que não fomos lá, como é que é aquele ambiente, trazer um pouco daquela situação. Nessa imagem que eu pus aí nesse slide, tem um grupo de pessoas querendo entrar no metrô, aquele tumulto todo. Ou seja, o que é que essa imagem conta para nós? O que quando a gente olha essa imagem tem a primeira impressão? A primeira coisa que a gente vai, você concorda comigo? Que a primeira impressão que a gente tem aqui é que é um grupo de pessoas que está indo para o trabalho de manhã cedo ou indo embora do trabalho de tarde, de noitão, lá quando sai do expediente, mas de todo modo é um grupo de pessoas que está nesse movimento social, que é o movimento de ir e voltar de casa para o trabalho. Porque quando é passeio não tem esse tumulto, Isso aí é muito mais por causa de horário de rush, aqueles horários de concentração de movimento. Quem mora em grande cidade, que pega aí metrô de vez em quando, ou trem urbano, trem suburbano, enfim, esses veículos de massa, ou o veículo leve lá, eu esqueci agora se é BTV ou BTL, enfim, os ônibus sobre rodas que tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, e eu acredito que em Recife tenha também, que é um outro transporte comprido. Esses ônibus juntam muita gente, então tem um volume de pessoas entrando no mesmo horário. Então essa fotografia nos conta quanta história a gente pode trazer a partir de apenas uma fotografia. Então, olha, a fotografia aparece nas nossas vidas como um meio de expressão, um meio de registro de um fato, de uma situação, de um momento, como eu disse, que vai ter importância e que a gente não precisa escrever muito texto para falar sobre ela, concorda? Só a imagem já está nos mostrando uma história muito interessante. Então, olha, a produção de imagens acontece para algumas necessidades ou algumas aplicações. As fotos jornalísticas, que é o fotojornalismo, em que o que aparece
contando uma história, mostrando um fato. Quem de nós ainda não viu a foto de um incêndio num prédio, a foto de um acidente de automóvel na rodovia, a foto de alguém inaugurando uma coisa, uma foto de uma recepção de autoridades no rei. Quantas fotos a gente tem, por exemplo, da rainha da Inglaterra, que está passando lá para indo no aniversário dela. Enfim, as fotografias cobrem vários tipos de situações e, no caso do jornalismo, é uma fotografia que está ligada a um fato. Então, no termo técnico do jornalismo, a gente chama isso de fotolegenda, porque a foto vai embasar o texto, né, que a gente desenvolveu para detalhar, ó, aconteceu hora tal, dia tal, no lugar tal, e a fotografia traz a imagem como se fosse uma comprovação daquilo que está narrado no texto. As fotos artísticas, que são aquelas fotos que vão brincar com luz e sombra, fotos de modelos, né, de apresentação de um desfile de modas, mas que tem um ângulo diferente do que apenas o evento, mas uma apresentação, sim. As fotos científicas, que são as que mostram experiências, que mostram fatos relevantes, por exemplo, se a gente quiser falar como é que foi feito o processo da vacinação. Aí eu faço um conjunto de fotos porque ela está embasando um manual de procedimentos. Eu estou explicando como é. A foto publicitária tem a ver com a publicidade, a gente está sabendo, já dá para a gente entender que é a foto de um produto, a foto de uma roupa, a foto de um perfume, a foto de um cosmético. Então a foto publicitária, foto de automóvel, né? Também quantas vezes a gente vê isso nas revistas falando sobre isso. E por fim, as fotos de ilustração, que são aquelas fotos que aparecem nos livros para apoiar o texto, para reforçar o que é dito no conteúdo daquele livro. E quando eu falo em ilustração, de livros principalmente, não significa necessariamente que a gente está falando de uma ilustração desenhada. E sim, quando a gente fala assim, que a foto ilustra aquele fato, ou seja, ela põe luzes, porque a palavra ilustrar vem de luz, de iluminação. Portanto, a foto está sendo um apoio, um reforço. Percebeu que, em quaisquer que fossem ou que sejam essas situações jornalística, artística, científica, publicitária ou ilustração de um texto, de um livro, em quaisquer que sejam essas opções, essas situações, a fotografia está apoiando, está documentando, está comprovando um fato, ou seja, a foto dá mais veracidade ao texto, a foto reforça o que foi dito no texto. Portanto, nesse módulo, a gente está vendo a importância da fotografia como documentação, até histórica, porque cronologicamente a gente vai começar a mostrar a situação de uma cidade, a evolução dela, com a fotografia. Quem ainda não viu fotos antigas da cidade onde mora, fotos de 100 anos, de 50 anos, como era a cidade há 50 anos atrás. Isso é uma documentação fotográfica, se você pôr isso em sequência, como foi em 1950, 1960, 1970, 80, e assim vai, de 10 em 10 anos uma foto do mesmo lugar. Se você olhar essa sequência, você vai ver assim, nossa, essa cidade avançou, evoluiu dessa forma. Primeiro se fez essa empresa ou essa casa, depois é que foi a outra, ou seja, estou reforçando com você esse entendimento que a fotografia tem um papel fundamental na documentação. Quando eu falar documentação, serve como documentação histórica, como documentação comprobatória de um fato. Está provando, está garantindo que aquilo ali aconteceu. Sabe o que eu quero que você faça agora? Vai aí no fórum e coloque lá as suas dúvidas. O que você percebeu dessas questão da história da foto, da integração entre foto, imagens e a nossa vida, a nossa evolução social. Eu quero que você faça isso agora. Por fim, nós vamos comentar, fazendo um reforço daquilo que eu disse ainda há pouco, das fotos que eu tenho. Só fazendo uma documentação muito rápida, reforçando o que eu acabei de dizer. As fotos podem ser jornalísticas,
que apoiam a produção de notícias artísticas, porque elas garantem o apoio artístico de uma exposição, quanto às exposições de foto, as científicas, que vão embasar, às vezes, manuais de instrução, documentação científica sobre um procedimento científico, as publicitárias e as ilustrações. Com isso, a gente encerra esse item, esse tópico, e eu quero que você vá lá no fórum agora falar mais sobre isso, ok? Eu te vejo daqui a pouco. Pensou só um minuto? Oi? Só um minuto para eu anotar aqui. Tudo bem? Foi bom? Tá bom? 46. Esse vídeo ficou com 10 minutos e 40 segundos. Só para te avisar, caso não tenha das dúvidas. Tá, o total não pode passar de 40, né? A gente tem 4 vídeos para fazer e um total de 45 minutos. Ah, tá. Então, a soma deles não pode passar de 45. Isso, tá beleza, super na 10. média. Esse primeiro vídeo tá no tempo ideal. Eu estiquei um pouco, mas mais para poder ter conteúdo, senão, porque agora a documentação rupestre é pequeno, não tem muita coisa, a não ser que eu vá entrar pelo tema da arqueologia, não é a minha especialidade, não é nada disso, então é um tema, um vídeo que pode ser bem mais curto. Qual é o mais curto que eu posso fazer nesse documentação rupestre? O ideal, a gente fala sempre que é a partir de 4 minutos. Mas no mínimo 4 minutos, mas 4 minutos ainda é um número bem baixo, porque a gente tem que fazer o número total de no mínimo 30. Sim, mas aí os outros temas, antes de você começar a gravar, os outros temas, vai ter muito assunto aqui, ó. Então você quer distribuir melhor de verdade, essa temática desse módulo, ela não é muito longa. Ela é muito. Isso requeriria, por exemplo, apresentação de várias fotos, ficar perdendo tempo com slide, ó, a foto disso, olha aquilo lá, como é que foi. E aí eu acho que isso aí fica cansativo. Então eu optei por deixar links no material de apoio, que a pessoa quiser ir mais longe, ela tem lá um material para fazer isso. E aqui, nesse caso deste módulo, ser um pouco mais sintético, ser mais direto ao ponto, entende? Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Tá? Oi. Pode falar. Esse módulo ser um módulo o mais curto possível, porque não tem muito o que explorar. Porque quando a gente fala em fotografia e cinema, a melhor aula é fazer o filme, é fazer a foto e ver como fica e testar. Mas não é o objetivo do curso agora, né? Essa disciplina não tem não é essa abordagem. A abordagem é que existe a fotografia e o cinema, e fim de papo, falar um pouco da história, e não tem muita coisa para fazer sobre imagem, a não ser que eu vá perder tempo em cronologia, quem foi que inventou o quê, como é que foi. E aí eu acho que isso aí não é bem o que a turma vai querer ficar vendo. Sim, vai ficar bem dinâmico, assim. Pois vai ser chato. Eu acharia chato, eu prefiro ler isso aí num livro, num outro lugar, em outro momento, do que eu ficar vendo um cara falar que em 1930 o filme era assim, em 40 mudou para isso, aquilo. Eu falei, até logo, tchau, vê isso na foto aí, até logo. Tem um monte no YouTube para falar a mesma coisa, não preciso ver isso. Sim, entendo. Vamos lá? Realmente tá bem. Vamos lá. Tá pronto aí o próximo slide? Tá, é a documentação rupestre. Tá, ok. Eu vou puxar aqui então o próximo vídeo, take. Vídeo 2, take 1, gravando. Olá, pessoal. Continuando o nosso papo de imagens, fotografias e cinema e documentação, nessa palavrinha documentação, a gente tem que entender que a história humanidade, a história humana, começa aliás, é por causa da comunicação, é por causa dessa documentação que nós estamos por aqui, sabia? Por quê? Lá na parede das cavernas, os caras desenhavam que ali tinha um tigre, ali tinha uma cobra, ali tinha um animal selvagem, um dinossauro, ou seja o que for, um animal grande que poderia ser perigoso para a vida, seria algo muito arriscado estar por ali.
Então, esses avisos, essa comunicação é que fez com que nós, humanos, estivéssemos existindo e estamos existindo até hoje. Portanto, com a comunicação que a gente, é por causa da comunicação que a gente existe. E aí, continuando, por causa da documentação, a gente evolui, porque essa documentação fala de quando eu estava aqui, o que é que eu fiz. Aqui eu tenho uma imagem de uma parede aí, de uma rocha e de uma caverna, que é uma imagem que tem um período aí superior a entre 40 mil e 11 mil anos antes de Cristo. Então, se nós estamos em 2020, vamos lá, 2021, de 2020 para isso aí estão mais 40 mil, imagina só, nós estamos falando de 42 mil anos, ou 15 mil anos, ou 12 mil, ou 13 mil anos, se a gente for pensar na data mais recente. Poxa, é tempo pra caramba, hein? Se a gente vive 100, por exemplo, quantas vezes a gente teria que nascer e voltar para a gente ter encontrado esse lugar aí? Então, olha que loucura. Esses registros, embora não sejam muito claros para nós, se você observar, e tem umas carinhas, tem uns desenhos assim muito rude, muito simples, muito pequeno, você vai identificar uns tracinhos pretos aí mais escuros nessa parede, que é a datação. Ele vai dizendo assim, olha, aqui tem uma pesca, ali eu pesquei, ou ali eu cacei, ou então tem uma galinha, tem um peixe, enfim, ele vai narrando de forma simbólica, porque obviamente não tinha escrita, né? Não tinha alfabeto como a gente conhece hoje. Então a forma de documentar era imagética. Olha lá um exemplo que eu peguei dessa documentação rupestre de algumas imagens que foram encontradas em algumas cavernas, em algumas paredes. E isso aí era feito de duas maneiras. Ou era gravado, o cara ia lá com uma picaretinha lá, hoje é aquele cinzel, aquela coisa que o escultor utiliza, né? Aquelas ponteirinhas de ferro, com um martelinho ia quebrando. Nessa época lá era uma pedra com uma outra pedra e que ia picotando e fazendo gravação na rocha sobre como ele vai fazendo abertura, vai picotando ou vai rachando, lixando para fazer os riscos e com isso registrar alguma coisa, registrar aquilo que a gente está vendo ali, sei lá, parece um tatu, parece uma aranha, ou uma pessoa, um peixe, alguém morreu, alguma coisa. Tem várias representações. Como eu disse, igual naquele slide que a gente viu ainda há pouco, das pessoas entrando no metrô, a gente não sabe se elas estão indo para o trabalho ou se elas estão indo para casa. De todo modo, estão todos indo para dentro do metrô. Aqui, a gente não sabe se o que ele representou ali é um tatu ou é um cachorro, mas ele sabe que tem um animal. Então, o registro é o que importa. A outra opção é usar pintura. Então, a gente vai encontrar registros dessas imagens sendo feitos em pinturas na rocha. Então, essas técnicas de usar pigmento, olha só como evoluiu. Antes ele só rachava, lixava, batia, quebrava. Aqui ele já começou, esse ser humano dessa época, vai chegando para cá, né? Mas para cá é 20 mil anos antes de Cristo, ainda é muito tempo. Então, mas aí você consegue introduzir alguns pigmentos, que de onde? De plantas, né? Às vezes até de animais. Pigmentos que eram mistura de massas e de produtos para dar cor, e aí eles iam desenvolver alguns pincéis, ou então com o próprio dedo, ou então ia soprando em cima e ia batendo, socando para aquilo fazer, ou criou algum tipo de carimbo. Olha que louco, já tem aí uma forma o carimbo é uma primeira iniciativa de fazer o mesmo desenho em vários momentos, em vários lugares. O carimbo é feito por quê? Por madeira, aí você tem xilogravura, que é feito com madeira, ou rotogravura, que você usa em pedra, em que você faz em alto relevo o desenho, como por exemplo, aquela figura que está aí em cima do slide. Faz um carimbo com aquilo. E aí ele pega a tinta, junta ali, e aí sai carimbando nos lugares para colocar aquela imagem. Então, toda vez que ele precisava representar aquele cachorro, tatu, ou seja o que for, em algum lugar, ele já tinha um carimbo pronto que ele só ia lá e carimbava. Ó, aqui tem um tatu, ponto. Aqui tem um cachorro, ponto, carimbava. E aí ele vai reproduzindo, ou seja, é uma espécie, pensa só,
não é quase que um jornal mural, né? Fazendo um mural em que coloca fatos e o que eu posso construir e registrar esses mesmos fatos em outra parede, em outro lugar? Eu posso levar essa informação para vários lugares? Não tantos assim, né? Mas cá entre nós já era um avanço que antes ficava só naquela pedra, naquela parede daquela caverna, passou a ser algo que possa ser colocado em vários ambientes diferentes. Bastava levar o carimbo, juntar a tinta lá, aquela massinha que o cara sabe fazer, e coloca lá, carimbou, pronto, já fez o registro. Olha como é interessante que a evolução já dessa forma de reproduzir, de registrar fatos que acontecem no dia a dia do ser humano, desse humano dessa época. Com isso, a gente está vendo aqui, nesse tópico, os aspectos da documentação, quando a gente fala rupestre, que é pré-história, antes da letra, antes da escrita. Tá? É uma coisa, um misto de rústico, como de silvestre, a coisa que é do meio da floresta, ou colocado num lugar inóspito, ou um lugar específico, lá como uma caverna, ou como um paredão de rocha. Aqui no Brasil, a gente tem no Ceará algumas coisas desse tipo, vale a pena, se você um dia puder viajar até lá, quem é do Ceará deve conhecer sobre isso, e procurar ver, temos algumas inscrições desse tipo que são muito importantes e muito significativas. Eu queria que você fosse agora lá no fórum e fizesse algum comentário dizendo se você já viu na vida, se já teve a oportunidade de ver um tipo de inscrição dessa. Deixa lá no fórum e a gente vai conversar daqui a pouco. Até já! Só um minuto, professor. Tá ok aqui, tô pronta para o próximo vídeo. Vamos lá? Vídeo 3, take 1, gravando. Pessoal, continuando a nossa saga da imagem, né? Fotografia e cinema é o que a gente vai comentar agora. Você sabia que essas duas coisas são quase que a mesma? Que estão sempre juntas? Aliás, o cinema surgiu da fotografia. Primeiro a gente começou criando a foto, produzindo a foto para registrar fatos do nosso dia a dia. Certamente que lá no início da fotografia não era uma máquina fotográfica como desse fotógrafo que você está vendo aí no slide. Essa máquina é extremamente sofisticada, naquela época ninguém nem imaginava que ia poder fazer isso. As máquinas fotográficas daquela época jogavam com uma tela, uma superfície química, né, que ela era impressionada, o termo melhor é esse, é como se ela sofresse queimadura da luz que incide sobre ela. Então isso era feito em que a fotografia não tinha esse botão disparador, tinha uma tampinha. O fotógrafo tirava a tampinha da lente, a luz entrava, ele contava lá até 3 ou até 10, sei lá, e fechava a tampinha. E isso foi fazendo uma história, foi construindo possibilidades de efeitos, foi construindo alternativas de imagens com mais intensidade, menos intensidade, com imagens que podem ser ter mais realce numa parte da câmera do que na outra. E o mais importante, essa impressão, depois que era feita nessa placa de chumbo, com vidro, etc., ela passava por um papel. Ela era como se fosse o carimbo lá do Homem das Cavernas que fazia com pedra, mas não é bem isso, mas é um carimbo químico, né? Não é um carimbo feito entalhado, e sim um carimbo químico que impressionava no papel aquela imagem que foi trazida pela luz do exterior da câmera, que ela é totalmente fechada. Então essa fotografia surge dessa forma, para captar imagens e fazendo várias situações assim. E aí alguém, ao fazer várias imagens em sequência, fala assim, olha, se eu puser isso aqui de um jeito em sequência e passar isso rápido, eu posso fazer uma espécie de movimento. Vai parecer que a pessoa está andando, mas eu tirei foto dela em vários momentos, com várias posições diferentes. E essa construção vai fazer com que, quando a gente olhar,
a gente vai dar a impressão, quando olhar na sequência rápida, dá a impressão de que tem um movimento. E assim nasceu o cinema. Tanto é que os primeiros cinematógrafos, que era o nome que dava isso, que antes a gente dizia assim, por que ficou cinema? Né? Porque a palavra é grande demais. Nos antigos, lá de muito antigamente, nenhum de nós pegou esse tempo, dizia assim, a sala de projeção do cinematógrafo. Olha, em vez de falar que eu vou no cinema, tinha esse nome todo. E por que isso? Porque, primeiro, esse cinematógrafo era algo que você fazia um binoclinho, você olhava dentro, escuro, e tocava uma manivela, aquelas fotos passavam rápido e aquilo contava uma cena, mostrava uma cena em movimento. Isso foi um show, assim, uma coisa sensacional. Isso, olha aí, a datação dos Lumière, dos irmãos Lumière, é 1895, mas eu estou falando aí de algo em torno de 1830, 1850, em que tiveram algumas iniciativas desse tipo e os Lumière conseguiram fazer isso ser projetado numa tela, projetado numa parede. E aí nasce o cinema. E o cinema é composto, hoje do digital, acabou todo esse processo, que antigamente esse modelo aí do Lumière era essas fotos, eram os negativos feitos em série e colocado num equipamento que passasse isso com velocidade. Para você ter uma ideia, as primeiras projeções era a projeção de imagens em torno de 12 imagens por segundo. Hoje a gente trabalha com 70, com 100 imagens por segundo, ou seja, o nível de resolução e de precisão nos movimentos, porque quando a gente faz um movimento, você põe a mão daqui para lá, olha quantos pedacinhos do espaço a minha mão passou. Então, essa soma desses pedacinhos é que vai fazer o movimento da minha mão. Você está vendo isso porque esse equipamento que você está me assistindo, que você está vendo a nossa aula, ele reproduz isso com essa velocidade, uma velocidade grande. Quanto maior a velocidade, menos eu vejo que tem esses fragmentinhos. Se você vê um filme antigo, o movimento era meio assim, meio dançado, meio quebrado. E detalhe, nesse 1895 não tinha som, era filme mudo. Somente quase em 1902, 3, que começaram as experiências, uns 6, 8 anos, que foi se colocando experiências de áudio. Mas no primeiro momento era a música que acompanhava, tinha um pianista que ficava dentro do cinema e o filme era passado no mudo e esse pianista tocava uma música, fazia de acordo com a emoção da cena. Era assim que era a primeira experiência do cinema. Depois, porque o desafio era colocar junto com a imagem uma trilha de áudio. Hoje isso a gente nem pensa mais nesse negócio, né? A gente só grava e vai embora, tá tudo junto. Mas antigamente tinha esse desafio. Como é que eu posso colocar o áudio junto com a imagem? Detalhe, uma coisa é tocar uma música por alguma coisa que está acontecendo. A outra é você gravar a voz. O som da minha voz tem que ser de acordo com o movimento da minha boca. Portanto, esse era o desafio tecnológico daquela época. E com isso, chegamos ao nosso cinema digital, né, que a gente faz hoje com o nosso celular, com o nosso equipamento, com uma câmerinha básica. Qualquer câmera mais simples hoje tem uma qualidade muito boa de imagem por conta dessa capacidade de processamento. A capacidade de processamento que os computadores passaram a ter, que o nosso smartphone passou a ter e que tornou possível fazer um cinema com esse padrão. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo aí do cinema, fazendo uma pequena e muito rápida história disso. Eu queria que você fosse lá no fórum e comentasse alguma coisa sobre isso, hein? Eu acho que seria... Você tem conteúdo, eu tenho certeza que você sabe alguma coisa sobre o cinema. Vai lá agora e deixa seus comentários. Eu estou te esperando lá. Até daqui a pouco. Professor, tudo certo por aqui? Oi? Tudo certo por aqui. A gente vai para o quarto e último vídeo, né, desse módulo. Desse modo, sim. E eu gostaria de saber o próximo módulo para eu ir adiantando aqui as pastas. Tá. Então o nome do próximo módulo. Você também é do Rio?
Eu sou do Rio. Você está onde? Eu tô em Santa Teresa. Uau, morei em Santa Teresa há muito tempo. Eu morei no Largo das Neves, cara. No Largo das Neves? É. Poxa, pertinho daqui da minha casa. Eu moro na Costa Bastos. Eu já morei em vários lugares de Santa Teresa. Eu adoro aqui. Eu morei no Largo das Neves numa casa que tem no cantinho, em frente tinha uma na esquina um bar das meninas e depois tinha o Sol Dourado lá, o Sol que tinha outro bar. Eram dois bares em frente, mas do lado de cá, Sim. você chegando no Largo das Neves na esquerda, no cantinho, tem No uma casa cantinho ali na rua, né? na Desce, rua. tem uma ruazinha de barro. Não, é Largo das Neves mesmo. Ali dentro onde o Ah, bonde faz a volta. sim. Você entrou no Largo, chegou no Largo das Neves, antes de entrar no Largo e dar a volta, seja o que for, a igreja está em frente, lá embaixo, né? Isso. Quando Sim. você está chegando ali no Largo das Neves, à direita tinha um bar, na esquina. Sim. E na esquerda é a casa onde eu morava, lá atrás, no Cara, fundo. eu sei qual é essa casa. Eu acho essa casa linda. Eu morei Toda ali vez no que eu vou térreo. lá, eu acho. Ela tem um quintal legal pra caramba lá atrás, com um chafariz, uma coisa bonitona. Você é do cinema também. Oi? Você é do cinema. Não, ali eu tive uma galeria de arte. Eu ainda Sim, tenho mas Santa você não é Teresa, da ainda área de tenho, cinema. ainda tenho Santa Teresa Arte de Portas Abertas. Tem, Então, ainda. eu comecei fazendo isso com o grupo que tinha lá. A gente era da Associação de Moradores, eu comecei a fazer isso. O primeiro ano, ou o segundo ano, a gente construiu essa ideia do Arte de Portas, Santa Teresa Arte de Portas Abertas. Poxa, que legal. Muito bom. Passou tempo, hein? Pois é. Bom, deixa eu fechar esse negócio. Ah, não, não posso fechar aqui na falta última. Agora é repositório de imagem. Já ia fechar tudo para botar 10. Você quer saber o nome da 10? Peraí. Vamos lá. O nome da 10 é O Desafio do Narrador. Tá? Perfeito, já encontrei aqui. A 11 é Intermedialidade na Literatura. Tá bom. Tá? Então vamos fechar essa 9 aí. Que ela Vamos está fechar encruada. aqui. Era para terminar ontem, mas não deu. Tudo bem, hoje a gente vai acabar. Vamos acabar tudo. Se puder, a gente vai até a 16 logo de uma vez. Mas não vai dar tempo. 32. Ah, não, peraí. Tá, vamos lá. Vou chamar o próximo vídeo então. Vídeo 4, take 1, gravando. Beleza, pessoal? Continuando nesse módulo 9, que nós estamos falando de documentação, imagem, cinema, etc e tal, nós vamos falar agora sobre algo muito legal, que é muito útil para quem trabalha com imagens. Seja em áudio, ou perdão, seja em fotografias, ou seja em vídeo. Esses repositórios de imagem são bancos de imagens que tem dois tipos. Ou você tem o de graça, que tem uma apresentação limitada, tem um número, cada um deles tem um conteúdo diferente, ou você vai pagar, fazer assinatura. Aí no nosso material de apoio, quando você der um pulinho lá nas referências, eu botei embaixo, lá na extras, nas atividades extras, botei em cima, nas referências, os vários endereços, vários links de bancos de imagem para você usar. Parte deles eu botei lá, banco de imagem gratuito, eu botei uma lista lá, acho que tem uns 6 ou 8. E o banco de imagem pago. Perdão. Então esses bancos de imagem estão aí para te facilitar. Eu uso muitas vezes essas imagens que você está vendo nas nossas apresentações, nesses slides, foram tiradas de uma delas. Grande parte dela. Agora, detalhe, quando isso vai para esse material impresso, como tem aqui nesses slides, nos originais e lá no material impresso propriamente dito, lá no material de apoio que você vai ver, eu ponho as referências de quem é aquela imagem. Então, quando a gente usa imagem, mesmo nesse banco gratuito, ele tem uma pessoa que foi autora daquela imagem. Alguém que fez aquela fotografia, que foi lá, clicou e botou. Mas por que ele faz de graça? Não, ele tem uma espécie de assinatura. Perdão, deixa eu beber uma água aqui. Quando essa pessoa, né, o fotógrafo ou a fotógrafa, armazena a sua imagem, faz o upload da sua imagem para esse banco,
ele tem ali um conjunto de imagens em que a pessoa paga, ou seja, se eu quiser usar uma determinada fotografia, eu vou pagar uma assinatura de $5, $10, tem de tudo quanto é preço. E essa pessoa que é autora recebe uma parte dessa fotografia, uma parte desse valor cobrado. Então, olha, por isso que tem algumas que são gratuitas, porque elas vão ser a tal da amostra grátis. Ah, eu gostei tanto da imagem dessa fotógrafa ou desse fotógrafo, eu vou ver se ele tem alguma outra coisa interessante, porque a forma como ele faz é bem legal, o jogo de cor, de luzes, enfim. Então, esses bancos gratuitos e pagos estão dessa forma. Estou dando um exemplo aqui dos gratuitos. Não se preocupa com esse link, porque ele está lá no teu material de apoio. Aqui no slide ninguém vai conseguir copiar isso fácil, mas eu deixei aí só para você olhar isso, você ver assim, está lá no material de apoio, tem tudo isso. Olha, os principais são o Pixabay. O Pixabay tem muita coisa legal. Olha, volto a dizer, não é só imagem, fotografia, tem vídeo também, tem ilustração, tem alguns deles, se eu não me engano, o Vértice, aquele Vértice, o de baixo, lá o penúltimo, tem ilustração. O FreePic também tem ilustração. Praticamente em todos eles você vai encontrar fotografia, vídeo, ilustração, cartões, paisagens. Então você vai ter. E como é que você acha isso? Por palavra-chave. Você fala assim, eu quero falar sobre bancos de imagem. Você bota lá na busca dentro da plataforma, banco de imagem, e ele vai te mostrar algumas imagens que representam banco de imagem. Você viu o slide que tem anterior? É um baú, né? Com a moedinha em cima. Então o baú é onde você guarda coisas. Então, banco de imagem, quando eu pesquisei lá no Pixabay, me mostrou exatamente um baúzinho com a moeda em cima. É como se eu estivesse guardando coisas preciosas, que são as fotografias. Os pagos são esses exemplos. A Adobe tem o pago, o Shutterstock, quer dizer, shutter de chute, né? de flash, de instantâneo, de pegando um momento de muito rapidamente pego, de fotografado. Então esse Adobe, o Shutterstock, o iStock, o Getty Images, esses 4 têm assinatura. Eles têm alguma coisa de graça, todos eles têm alguma coisa gratuita, mas a maior parte é assinado. Ou seja, nesses 4 aí tem mais alguns outros, mas esses são os principais, são os que são mais usados. Aqui tem bancos maiores. Existem outros bancos de imagem muito específicos, e bancos de imagem só de ícones, banco de imagem só de símbolos gráficos, banco de imagem de bandeira, de tudo que você imaginar na vida tem banco de imagem. E para que vai servir isso? Na fotografia ou no cinema, muitas vezes a gente aplica uma imagenzinha complementar, como foi aqui na nossa aula, nesse bate-papo que a gente fez sobre esse módulo de documentação e imagens. Eu quis trazer isso para você porque eu sei que isso vai ser útil para você em todo e qualquer trabalho que você for fazer. Você pode lançar mão desses conteúdos, dessas informações que vêm nesses bancos. Mas eu te digo o seguinte, não esqueça de fazer os créditos, né? Da referência, de onde você tirou essa foto, quem é o autor, e se possível até no seu trabalho, colocar até as coisas da inclusão, que hoje em dia se coloca sobre aquela descrição da imagem para pessoas que tenham deficiência visual. Isso é importante de colocar também. Então, olha, eu espero que você tenha gostado muito desse tópico em que nós falamos muito rapidamente. O propósito dele era exatamente dizer para você que você pode ter imagens à sua disposição, você não precisa fazer foto de nada, você pode conseguir alguma coisa nesse sentido. Se você conhece algum banco de imagens diferente desses que você viu, coloca aí no fórum, eu vou gostar de saber, porque eu vou anotar no meu caderninho aqui essas dicas que você está deixando. Valeu? Gostei muito de estar com você nesse módulo. Daqui a pouco a gente volta, hein? Olha, vamos continuar. Até já! Pronto, vamos lá. Então, vou chamar o primeiro take, módulo Desafio do Narrador, vídeo 1, take 1, gravando. Olá, pessoal! Você já ouviu falar que
todo filme, né? A gente vai continuar no cinema. Aliás, é bom e importante eu falar isso agora. Nós ainda vamos continuar na viagem das imagens. Aqui a gente vai falar agora de uma forma de narração da imagem. O cinema, como vimos ainda há pouco no tópico, no módulo anterior, na verdade, esse desafio da linguagem imagética, ela precisava ser apoiada de alguma forma com a narração textual. E essa narração tomou formas, tem jeitos, e se a gente olhar com carinho, a gente vai perceber as diferenças entre elas. Então vamos fazer um tópico aqui agora, que nós vamos falar sobre o storytelling, como eu falei que tem que contar uma história, né? Então é a arte de contar a história, o narrador que sabe tudo, o narrador personagem e o narrador observador. Esse narrador que sabe tudo, a gente já tem uma palavra que às vezes é onisciente, aquele cara que sabe qualquer coisa, está em todo lugar, que vai descrever tudo. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Agora nós vamos falar sobre o storytelling. É uma palavra inglesa, né, de origem inglesa. Então storytelling é contando história, se a gente trocar isso ao pé da letra, então, de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que storytelling é a arte de contar histórias, é a arte de fazer uma narrativa em que envolva, e que não basta só contar história, né? Toda história bem contada, a gente fica preso naquilo, fica lá ligadão, que a gente não quer nem saber do mundo em volta. A gente se envolve naquilo, preso emocionalmente. Então, o storytelling é uma estratégia, é uma forma, é uma arte de contar histórias. Eu pus essa imagem aí da menina com a mãe aí, fazendo brincadeira de luz e sombra, que quem não brincou com isso de noite, né? Que apaga a luz, a gente põe uma lanterna, ou põe uma vela, alguma coisa para dar um foco de luz, e a gente brinca na parede fazendo essas coisas de história. Quanta história a gente pôde contar sobre isso? E se você lembra isso da infância, se você teve essa oportunidade, você vai lembrar o quanto de emoção isso trouxe para você. Que aí chegou o animal que se aproximou, e aí é uma história que vai envolver você de uma maneira que você não tem muito controle, quando você vê, você está hipnotizado na história. Essa é a arte de contar a história. E essa arte de contar a história, ela vem das fábulas, por exemplo, as coisas mais básicas que tem nessa arte de contar a história, que elas trazem mensagem. E nós vamos ter aí elementos dentro dessa história, tais como o personagem, quem é a pessoa, quem é o animal, quem é o objeto, a casa, mas fortemente uma identificação pessoal. O ambiente em torno, onde que está isso, se tem conflito, e como é essa história, qual é essa mensagem que está sendo contada, que tem começo, meio e fim. Então essa mensagem, quando ela é bem contadinha, bem montada, você não esquece nunca mais. Eu tenho certeza que você deve lembrar de algumas histórias dessa do passado, de quando você era criança, que a sua mãe, seu pai, um irmão ou uma avó que conta. Às vezes é história de família, coisas que aconteceram quando a sua avó era criança, que ela conta para você, e quanto que aquilo prende de atenção, porque tem elementos muito interessantes que trazem uma identificação. Essas histórias, para elas despertarem interesse, elas têm que ter identificação, ou seja, eu tenho que me identificar naquilo. Por isso que quando é uma avó que está contando, a gente já se identifica porque é laço familiar. A gente está falando de alguém que nós não conhecemos, mas que foi anterior à avó que está contando aquilo lá. Elas despertam emoções, porque a avó vai contar, ou a mãe, ou enfim, esse contato que nós estamos tendo vai nos emocionar. Quantas vezes a gente até chora quando está vendo uma história, ri quando está ouvindo uma história. Então elas nos envolvem, nos seduzem exatamente por conta dessa emoção. O que nos prende numa história é a emoção. É o que ela está identificada conosco e a emoção que ela nos leva a sentir. Então o storytelling tem essas características. Quais são esses elementos que são importantes, que precisa toda boa storytelling tem que ter? A mensagem, o ambiente, o personagem e o conflito. O que é a mensagem? É a forma como está sendo narrada,
como está sendo contada, o objetivo daquela história, o que é que a gente vai saber com aquela informação ou com aquela história que está sendo contada. Lembro bem um detalhe para você. Os antigos informavam, passava, depois daquela época das cavernas, depois que passa mais para frente, que vai contando uma coisa mais requintada, com mais elementos, essas informações, esse aprendizado era boca ouvido, era uma mensagem, era oral, se falava sobre isso. E aí, que ambiente? Aonde? Aonde isso se passou? Aonde isso aconteceu? Quem estava envolvido? Era a minha avó, o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, os nossos tios, avós, aquelas pessoas que algumas vezes nós nem conhecemos, como eu disse ainda há pouco. E conflito, basicamente o que vai nos interessar da história da sua avó é, por exemplo, ela desobedecer o pai para sair, para ir na rua, na padaria sozinha, já que ela era proibida. Então é um conflito, o que isso vai acontecer? A gente ganha, conquista, isso prende a gente e faz com que a gente procure saber. Eu espero que você tenha gostado um pouco dessa coisa do storytelling, que eu tenha sido capaz de trazer para você essa tinta, esse cantinho, esse jeito de como é que o storytelling se passa numa narrativa, né, de uma situação. Vai ali no fórum e não deixa de registrar essas coisas. Olha, é muito legal que você faça isso. Você deve estar percebendo que todo tópico eu falo para você ir no fórum e eu não vou me cansar de insistir. Faça isso. Eu sabe por que eu digo isso? Porque eu sei que você vai aprender muito mais quando você faz isso, quando você faz um comentário, quando você põe uma dúvida, quando você conversa comigo lá, com o seu professor, falando sobre esse assunto e tirando dúvidas, e a gente vai acabar acrescentando mais coisas por lá. E não deixa de olhar o material de apoio, que tem muita coisa legal lá para complementar. Tem uns artigos da hora que eu botei lá para você, ok? Eu te espero, daqui a pouco a gente volta. Um minuto, professor. Tudo bem por aqui. O vídeo o primeiro vídeo deu 7 minutos e 9 segundos. Está num tempo bem razoável, bem legal. Quando você quiser, a gente pode continuar. Tá, eu já estava achando que esse era o segundo. Eu falei assim, o primeiro, mas e o anterior? Deu quanto? Não, o anterior já é outro módulo. Isso, o outro módulo a gente já venceu. Tá, vamos nessa. Então agora vamos, narrador, pode fazer o take aí. Então vamos embora. Vídeo 2, take 1, gravando. Olá, pessoal. Nós vamos falar num tipo de narrador que é como se fosse um Deus. É aquele que está vendo tudo. Ele está de fora contando a história. Mas não é só contando a história, ele está rico em detalhes. Esse narrador que sabe tudo, ele discursa, né? Ele fala numa terceira pessoa. Ele fala de cima, olha, nessa imagem. Olha, esse cara que está no balcão aqui com um caderninho de anotações na mão, olhando para trás, ele está registrando, olha, tem uma mulher loura, com um sobretudo preto, tem um colar de joias ali brilhante, está numa mesa acompanhada de um outro homem, que estão tomando absinto, uísque, Cuba Libre, sei lá, vai descrever que no copo tem gelo, tem um cigarro aceso sobre a mesa. E nesse ambiente quase não tinha mais ninguém. Tem um quadro, a iluminação é suave e que você percebe um ambiente muito intimista. Então, um narrador, olha só como é que eu estou contando. Eu estou narrando para você, não sou eu que estou vivendo a história, e sim, eu estou dizendo para você o que está acontecendo nessa história. Portanto, é em terceira pessoa, eu estou dizendo ele, o cara que está sentado lá na mesa, ela, a mulher que está em companhia dele, o quadro, ele lá, o quadro, lá, o relógio que tem ali em cima. Esses detalhes são outros, não é só eu. A gente vai ver no outro tipo de narrador que vai ter uma diferença. Mas o narrador que sabe tudo tem essa característica. Ele é um cara que não está, teoricamente, né? Ele não está participando da história propriamente dita, ele não age, ele narra. Ele está descrevendo o conteúdo. Isso é muito comum, sabe em quê? Em documentários.
O cinema, quando registra esse tipo de narrador, é um documentário, que ele vai falando onde é aquele ambiente, o que acontece naquela cidade, o que está sendo feito naquele lugar, onde acontece. Esse narrador de documentário, o nome já está dizendo, ele está documentando, ele está registrando o lugar, o fato, o acontecido, a história daquele local. Como, por exemplo, se você pegar um filme, por exemplo, do Getúlio Vargas, que o Brasil, que nós fizemos há pouco tempo, é uma série, até tem uma minissérie, tem um narrador de fundo falando alguma coisa, mas embora tenha os personagens que conversam entre si, tem uma narração. E essa narração, às vezes, ela não é muito clara, ela é filmada. É como se nós fôssemos esse narrador, os nossos olhos. Nós estamos olhando a cena, nós não estamos vivendo a cena. Então, quando a gente se coloca no lugar de um personagem, nós já temos um outro tipo de narrador. Então, o narrador que sabe tudo é esse narrador que tem uma característica. Eu peguei, botei um trechinho pequeno. Esse texto está lá no material de apoio. Não se preocupa, porque é apenas uma representação, é um exemplo. Olha só, o Graciliano Ramos, ele tinha uma cachorra chamada Baleia, que fazia parte da família de retirantes nordestinos, e ela foi personagem principal desse conto. Então, após levar um tiro do seu dono, o Fabiano, que decide matá-la por representar mais uma despesa na família, que já estava muito pobre pela seca, a cadela descobre disso e se assusta aí, como faziam aqueles animais soltos de noite, se arranca, ela mete o pé. Então, nessa narrativa, ele não está dizendo que é o Graciliano Ramos o cara que fez isso, ele está dizendo que uma família fez esse tipo de ação, matou a cachorra ou tentou matar. Então, esse conto, se você olhar aqui, sentiu o cheiro bom dos preais, ou seja, ali a cachorra fugindo, ela já está na rua lá, meteu o pé, ela se arrancou da família. Ela deve ter percebido, alguém avisou a ela que ia ser morta, então ela se arrancou. Essa história, então, esse conto dela, desse Graciliano, desse A Baleia, eu conto Baleia, está aí no material de apoio, tem até um exercício para você falar sobre ele. E aqui eu já estou dando uma dica para você do que a gente vai procurar saber nesse caso. Então, olha, nesse tipo de narrador, o narrador onisciente é o cara que sabe tudo, narra em terceira pessoa, ou seja, todos os fatos são o outro, é ele, o lugar, o ambiente. Então, o narrador em terceira pessoa é aquele, pode ser, nesse caso, o narrador onisciente, que ele vai estar detalhando tudo o que acontece na cena. Beleza? Ficou claro? Se não, ou se sim, vai lá no fórum, faz um comentário sobre isso. Eu vou querer saber o que eu quero, aliás, vou querer não, eu quero saber o que você considerou sobre esse narrador em terceira pessoa. Beleza? Até já, a gente vai continuar e tem mais outro narrador aí na frente. Até já. Só um minuto, professor. A Mica, que ontem estava com a internet dela caindo toda hora, coitada. Eu vi que teve uma hora que ela pediu ajuda lá no nosso grupo. Ela estava mal lá, porque eu falava, daqui a pouco eu gravava tudo, a aula saiu legal, eu falei assim, poxa, eu acho que agora eu falei legal, foi bom. Eu falei assim, pô, Fernando, eu não consegui, travou aqui, sumiu minha voz, a gente vai ter que fazer de novo. Eu falei assim, não. Caramba, é horrível, né, isso? Não, você vai entender isso, a gente monta uma cena na cabeça, né? Aí você vai, enrola aquilo ali, desenrola aquele papo, e você põe um conjunto de emoções ali, que depois você não vai fazer igual. Não vai. E por mais que você tenha registrado, mas não, tem que fazer isso, falar assim e tal, não dá, você já sai outra entonação, já sai outra coisa. Sim, é impossível, né, repetir igual alguma coisa, exatamente igual. Não faz. Por isso que o teatro, a cada encenação, cada apresentação é um texto. Não Sim. é o mesmo texto. Até porque quem está assistindo muda, né?
Mas aí por isso que ele tem uns 2 ou 3 malucos feito eu, que vai lá assistir 3 vezes para ver o que acontece. Falei assim, ele não falou Caramba, isso muito ontem. legal isso. Ele não falou isso ontem. Ah, depois vai conversar com o ator, Mas, né? ô, cara, você trocou o texto? Ontem você não falou isso, cara. Por quê? Eu via filme Né? 3 vezes, eu via peça 2 ou 3 vezes. Eu gostava de ver essas coisas assim para ver assim qual é a mudança. O filme era para entender alguns detalhes e sacar enquadramento. Eu gostava de ver essas coisas. Sim. É Bom, bom, né? é, é. A experiência muda. É, Mas mas vamos lá, então. só que para viver disso aí tá meio duro, né? Não dá para viver. Tá Tem- difícil, a gente sempre acaba se desdobrando em mil, né, ao longo da vida. Mas pensa só, não é uma profissão. Não era para você conseguir viver legal com essa profissão. Não digo que ficar milionário, cara, é igual a gente fica Digno, pensando, né? eu quero ser ator porque aí eu vou fazer uma novela na Globo, ganho logo 3 milhões, 4, começo a fazer um monte de cachê por aí, e aí eu fico rico depois de 10 anos, não preciso trabalhar mais. Mas quantos conseguem fazer isso? Sim, pouquíssimos. Pouquíssimos. A maioria vai passar fome mesmo, vai ter que fazer muita coisa diferente para viver. Para viver dignamente, né? Não é nem Às vezes é viver. meia boca esse dignamente que você fala aí, porque o cara vende o almoço para comprar janta, fica muito ruim, cara. É, nem isso a gente tem, né? Isso que eu quero dizer. Que o básico que seria isso, o dignamente, nem isso a gente tem, né? Não, é muito, e não é só essa profissão, tem quase todas estão nessa brincadeira. Pois é, a gente está num período muito arriscado, né? De novo, de De novo. novo. É, para você de novo. Triste isso. Vamos nessa. Vamos. Vou chamar então o próximo take. Só confirmando aqui, é o vídeo 3, take 1, né? 2. Vídeo 3, take 1. Beleza. Então vamos lá. Vídeo 3, take 1, gravando. E aí, gostou do narrador onisciente? Se você achou que era legal, que foi bom, que você já pensou até em escrever um roteiro de um documentário, aguenta aí porque a gente vai falar agora do narrador personagem. E como é que é isso? Narrador personagem é o cara que vive a história. Você vai falar como você está ali dentro. Esse narrador, ele conta a história em primeira pessoa. Ele fala nele, ele faz um discurso, faz um foco narrativo na primeira pessoa, ou seja, ele participa da ação. Então é uma história mais ou menos assim. E aí eu entrei na sala e encontrei a pessoa, encontrei a fulana, a pessoa amiga lá naquele ambiente. Falei com ela e ela me respondeu na hora. Ou seja, percebe que aí agora eu estou fazendo uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, eu estou vivenciando aquele fato. E eu estou narrando para você que está lendo a história ou está vendo o filme como os meus olhos. No cinema, é aquela coisa que a gente vê a câmera que vai entrando pelo corredor, vai passando e vai entrando. É um narrador em primeira pessoa, como se fosse nós, como se fosse o cara que está ali, o policial que está perseguindo, está vistoriando o ambiente, ou alguém que está entrando em casa e está olhando como é que está a casa, se tem alguém lá, tem uma suspeita, enfim. Essa pessoa, a gente passa a ver na apresentação, nessa narrativa, ver pelos olhos dessa primeira pessoa. Se é um texto, está escrito como uma pessoa, primeira pessoa, da maneira como eu dei o exemplo ainda há pouco. Se for um cinema, uma imagem, uma coisa em movimento, vai ser como se fôssemos os olhos, como se fosse a lente da câmera que vai percorrendo tudo. Ou seja, nós passamos a ser leitores, né, ou espectadores, a pessoa que está assistindo, a assistência, como se fosse ela que estivesse lá. Então, a narrador personagem, ele está em primeira pessoa, e eu peguei um exemplo aqui do Machado de Assis. Parece até engraçado, assim, eu peguei coisas antigas, mas não são tão antigas. É porque essa literatura são as literaturas clássicas. Quem estuda narrativa, né, os gêneros literários, vai esbarrar com esse tipo de literatura. Não é que não tenha hoje o contemporâneo, o autor moderno, com esse estilo. Tem também, mas como esses são clássicos, por que eles são clássicos? Porque eles demonstram claramente essa narrativa.
Hoje a gente vai encontrar autores com 2 ou 3 narrativas ao longo do texto. Ele ora fala em primeira pessoa, depois ele fala em terceira, enfim. Como exemplo para a nossa discussão, para a nossa aula, eu estou falando sobre o caso desse do Dom Casmurro. Ah, e detalhe, está lá no material de apoio também, esse texto está lá dentro, no resumo. Corre lá, se você quiser, depois você lê isso com mais calma. Então, olha só aqui, ó. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que lhe seguiu foi ainda mais rápido. Eu dei um pulo, e antes que ela raspasse o muro, eu li esses 2 nomes abertos ao prego e sim dispostos. Bento, Capitolina. Voltei para ela. Capitu tinha os olhos no chão, ergueu-os logo devagar e ficamos a olhar um para o outro. Percebe? Eu não vou ler tudo, mas olha só. Você percebe que aí está olhando como nós. Quando você lê, voltei-me para ela, ou seja, é como se você estivesse fazendo isso. Mas de verdade é um narrador, em primeira pessoa, eu, né? O narrador é eu, primeira pessoa. Pode ser nós também, um grupo de pessoas que estão narrando uma situação. Todos nós do grupo, a equipe de trabalho da coisa, identificamos tal coisa, aí cada um fala de uma vez, coloca um depoimento, e aí isso vai colocando elementos nessa história, nessa forma de narrar em primeira pessoa. Esse título, esse do romance do Dom Casmurro, que Machado de Assis escreveu, esse Dom Casmurro tem esses 2 personagens, o Bento e a Capitu, que são obras que foram, inclusive, séries de TV. Já foram feitos filmes em cima disso. É muito comum a gente encontrar esses contos, crônicas e romances virando, principalmente romance, virando filme. E romance tem narrativa emocional, tem conflito. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Espero que você tenha gostado dessa história do narrador em primeira pessoa. A gente se coloca na história, você viu? Parece que a gente é que está narrando, parece que a gente que está vendo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa estratégia do segundo caso, aí que a gente está falando do narrador em primeira pessoa. Vai lá no fórum, hein? Ó, você pensou que eu não ia falar? Vai lá no fórum, faz o seu comentário agora, não deixa de fazer isso. Vou explicar, vou lembrar você de novo por quê. Porque você aprende mais quando faz isso. Você guarda, você vai ser capaz de memorizar e vai ter alguns insights, vai ter umas sacadas do que a gente acabou de ver, ok? Então, daqui a pouco a gente volta. Tá ok, professor. Então, esse vídeo ficou com 5 minutos. Eu percebi. E o anterior também. E a gente só tem mais um vídeo, né? Com uma meta de atingir 30 minutos. O total até agora está dando 17 minutos, está dando 17 minutos e 55 segundos o total, né? Então, 18, eu tenho que fazer 15. Teria que fazer em 15, Tá. Quer dizer, vou ver aqui certinho. 17, 18, 12... teria que ter 12 minutos o próximo vídeo. Tá. Eu já botei 15 para poder achar que eu tenho que falar muito. Ah, entendi. Beleza. Acabou a água. Quando você estiver pronto, é só avisar. Tá. Podemos ir. Podemos? Então tá bom. Vídeo 4, take 1, gravando. Olá, pessoal. Continuando o nosso desafio de ver as linhas de narração, de narrativas. Quem está acompanhando a TV aí, que está vendo coisas como CPI da Covid, e está olhando toda hora aquele pessoal da política falando em narrativa. A narrativa do cara é acusatória, a narrativa é de falar mal do governo, a narrativa é de falar bem do... Enfim, narrativa tem a ver com estilo, com forma, com o jeito de falar e qual a intenção.
E a questão da intenção está invocando ou está evocando, trazendo, voltando para fora ou trazendo para nós uma emoção, um contexto, uma situação. Esse narrador que nós vamos ver agora é o narrador observador. Esse narrador que, olha, se a gente viu primeiro um narrador onisciente, aquele que tudo vê, traduz como se fosse um Deus vendo de cima tudo que está acontecendo, retratando todos os detalhes daquele ambiente, e vimos também o narrador em primeira pessoa, o narrador primeiro, né, o primeiro caso, o narrador que está se colocando como vivendo a história. E agora nós vamos ver o observador. Como você pode perceber, o observador está meio parecido com o onisciente, aquele que sabe tudo, porque o que sabe tudo descreve a cena, então ele está vendo tudo. Só que ele, de alguma forma, descreve com mais detalhes o ambiente. Já o observador, quando a gente fala isso, pensa só, quando nós falamos assim, nossa, fulano não fala nada, mas ele só observa. Feito a coruja, né? A coruja não fala nada, mas presta uma atenção, né? Não tem esse detalhe? Ou seja, ela olha tudo, ela está acompanhando toda a cena, todos os detalhes, todo o movimento que tem, ela vai junto. E é isso que acontece com o narrador observador. Ele também é centrado na primeira pessoa do discurso, é diferente do narrador personagem, porque o personagem participa da história e o observador não. O narrador observador, ele não é um personagem, ele não está lá, ele participa da história como um coadjuvante que vê o que narra, mas não é o centro do enredo. Tá? Nós vamos ver com cuidado e com detalhe para você perceber a diferença. Ela é muito sutil, ela é muito um detalhe mesmo, porque o narrador também, como narrador personagem, o narrador observador, também é em primeira pessoa. Mas o personagem vive a história e o observador não. Ele narra a história, ele conta a história, ele observa, ele descreve também. Por isso que eu falei que ele se assemelha também ao observador, ao narrador onisciente, aquele cara que tudo vê, que tudo participa, que está ali em todas as situações, ele está em todos os momentos. O observador, não. Ele faz parte da história, mas sem estar vivendo a história. Olha esse caso. Esse romance aí, um livro, na verdade, um livro ambientado na Idade Média, escrito por Umberto Eco. Umberto Eco tem muito trabalho interessante, tem um texto muito bom, tem uma literatura extremamente rica, que eu acho interessante que você tivesse a curiosidade. Tem o filme O Nome da Rosa. Esse filme foi um clássico, foi um filme premiado, é um filme ambientado na Idade Média, num castelo. Então aqui eu tenho um texto, que eu vou ler esse texto para a gente pegar detalhes nesse ponto, tá ok? Então olha, só para a gente ter uma noção do que eu estou dizendo, para você perceber qual é a diferença entre o narrador observador e o narrador personagem. Vamos lá, aqui é um caso clássico do narrador observador. Vamos lá. O tempo que estivemos juntos, não tivemos oportunidade de levar vida muito regular. Mesmo na abadia, velamos à noite e caíamos cansados de dia. Nem participávamos regularmente dos ofícios sagrados. Contudo, em viagem, raramente ficava acordado após as completas e tinham hábitos parcos. Algumas vezes, como aconteceu na abadia, passava o dia inteiro movendo-se no horto, examinando as plantas como se fossem crisóprasos ou esmeraldas, e o via andando pela cripta do tesouro, admirando um escrínio cravejado de esmeraldas e crisóprasos como se fosse uma touceira de estramônio. Um monte de flores estranhas, né? Só fazendo um parâmetro. Tem umas flores aqui que a gente acha que nunca ouviu falar, mas olha só. Ele está descrevendo, nessa primeira etapa, já vendo lá no início, a primeira parte, lá, a primeira frase, o tempo que estivemos juntos. Isso significa o quê? Que eu estava junto com alguém, mas esse alguém é mais importante do que eu, porque eu estou dizendo o tempo que estivemos juntos, é a outra pessoa. Nós
não tivemos oportunidade de levar uma vida comum, uma vida regular. Mesmo lá na abadia, como eu disse, o nome da Rosa é passado dentro de um castelo, lá de um seminário, de uma coisa assim. Velamos à noite, ou seja, ficava acordado a noite toda, ou então caíamos cansados durante o dia, porque ficava de noite ou lendo, debatendo, conversando, e nem participamos regularmente de ofício sagrado, que, como toda abadia, tem hora de rezas e os ofícios que ele fala aqui na frente, dos ofícios sagrados, das atividades específicas do abadia. Então, mesmo quando viajavam, raramente ficavam acordados após as completas e tinha hábitos parcos. As completas que ele fala seriam as orações completas, as recitações completas, e que cansavam antes, né? Hábitos parcos é porque faziam pouca coisa, não queriam fazer muita coisa muito rigorosa de dentro da abadia. Então percebe que nesse caso, olha aqui, ó, um dia encontrei-o passeando no jardim sem objetivo aparente, como se não precisasse prestar contas a Deus de seus atos. Ou seja, ele está narrando alguém, as ações de alguém, as atitudes de alguém. Quando ele faz isso, ele é um narrador, concorda? Ele é um observador, na verdade, ele está narrando, ele está dizendo para nós o que ele viu da outra pessoa. Portanto, quem é importante nessa história? A outra pessoa. O tempo que estivemos juntos, agora encontrei-o passeando no jardim, havia me ensinado um modo bem diverso de dividir o meu tempo, e eu lhe disse isso. E ele respondeu que a beleza do cosmos é dada não só pela unidade na variedade. E ele respondeu. Portanto, percebe claramente que agora tem uma diferença entre o narrador observador e o narrador personagem? Porque senão seria assim: eu, quando estava no modo lá na abadia, que eu aprendia, estava nas aulas lá com o abade, ele se colocaria em primeiro lugar. Como ele fala assim, eu não vi a pessoa, eu não estive com ela, eu não fiz tal coisa. Portanto, essa ação é narrada, é um observador, ele está explicando, ele está falando algo que alguém fez. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, falando um pouco mais e vendo quais são as diferenças entre o narrador observador e o narrador personagem. Ambos são em primeira pessoa. Diferença fundamental: um vive a história e o outro narra a história, conta a história que outra pessoa está vivendo. Eu espero que você tenha visto essa diferença, mas se você viu, comenta aí no fórum. Se você não viu, comenta também. Fala aí o que você percebeu dessa história, o que você considera importante nessas três estruturas de narradores que a gente viu: o onisciente, o personagem e o observador. São três fundamentais na contação de história. Isso não está longe daquela história do storytelling que a gente começou conversando. Para contar a história, eu posso contar ela basicamente dessas três maneiras. Combinado? Eu espero que você tenha gostado, eu espero você lá no fórum e até daqui a pouco. Será que deu? Um minuto, vou ver. A impressão que eu tenho que dar, deve ter dado uns 13 minutos. Ou não? Deu 9h22. Nossa. A gente tá... Então eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Esse último? Sei lá. Vamos fazer assim. Vamos fazer um take 2, então, desse vídeo 4. Tá. Você tem vídeo 4, take 2, gravando. Olá, pessoal. Olha o seguinte. Nós vimos aqui storytelling, nesse módulo. Vimos o narrador
onisciente, o narrador que sabe tudo, e vimos o narrador que é o personagem, que é aquele que vive a história. Eu vou dar uma espécie de relembrada em cada um deles, para que a gente possa ver a diferença fundamental do que vem agora, que é o narrador observador. O narrador onisciente, ele vê de cima, está contando tudo como se fosse um deus, está em tudo quanto é lugar, ele descreve tudo, mas não faz parte da história. Ele conta em terceira pessoa, ele está falando o que alguém, outra pessoa, que ele lá está fazendo. Beleza? E essa é a função, e esse é o estilo de narração. Você vai ver isso em histórias de vários modelos que a gente viu exemplo lá no nosso tópico, quando a gente tratou isso, em falando lá da Capitu, do Bento, e a gente comentou sobre isso, sobre o cachorro-baleia, que a gente vai ver agora, do narrador-personagem. O narrador-personagem, nesse conto aí do baleia aí, que a gente falou ainda há pouco, é o narrador em primeira pessoa, mas aí já é ele vivenciando. Quando a gente fala em narrador que percebe, que conta, que narra, que explica para nós, que apresenta para a gente as características de algum lugar, mas sobre as perspectivas e sobre as impressões da gente, é como se dissesse assim, se eu estivesse chegando para você e dizendo assim, olha, eu estive lá em tal lugar, encontrei a pessoa, eu dei o recado, eu entreguei a ela aquilo que você me pediu, mas eu vi também que lá, o tal lugar, não estava muito bem arrumado, estava precisando de alguns ajeitos lá, alguns ajustes. Ou seja, eu estou dando a minha impressão, eu estou mostrando, falando para quem está lendo o meu texto ou para quem está me vendo no vídeo, estou deixando claro que eu vivi a história, eu fui lá. É diferente de dizer assim, a pessoa fulano de tal foi lá, encontrou o outro ciclano lá que falaram, entregou a encomenda e ele disse que estava tudo errado, estava tudo fora do lugar. Enfim, eu estou narrando isso em terceira pessoa, eu estou dizendo lá que alguém foi lá, que eu fui lá e que esse alguém foi lá, mas num lugar que não estava bom, que estava desarrumado, que estava faltando coisas. E que é diferente do narrador observador. Porque o narrador observador, ele não vivencia a história, ele está na história, ele narra em terceira pessoa, dizendo sobre alguém que vivenciou, mas ele foi lá. Essa narrativa do observador, nesse exemplo pequeno que eu dei para você, é o caso do que, quando ele fala assim, o fulano esteve lá e eu vi, eu estava lá numa sala que não estava muito arrumada, eu percebi isso. E de fato ele chegou lá muito cansado, muito abaforado, assim, respirando ofegante, porque ele veio correndo, ele foi correndo até lá. Então eu estou narrando essa coisa. Então o observador é esse cara, que ele está dizendo como se deu a cena, como aquela pessoa chegou lá e como que ela se portou. Mas ele está lá, ele está mostrando para você assim, eu sou testemunha ocular do crime, eu vi o cara atirar no outro. Quem atirou? Foi o cara, não fui eu. Não é esse narrador. Ele observou. Então ele é centrado na primeira pessoa também, mas como eu disse ainda há pouco, ele é diferente do narrador personagem. Ele é um narrador que observa, participa da história, mas não é o protagonista. No máximo é como um coadjuvante que vê o que narra. Ou seja, como se fosse assim, eu estava lá, o cara me conhece, mas ele viu que eu disse que está tudo ruim lá, que está tudo precisando consertar. Enfim, ele narra, mas não é o centro da história, não é o centro do enredo, não é o centro da situação. Então, olha, vou dar um exemplo aqui, ó, do Umberto Eco, O Nome da Rosa. Esse Umberto Eco, ele fala da abadia nesse livro O Nome da Rosa, que é um filme, vale a pena, recomendo você ver. Lá no material de apoio eu vou dar essa relembrança para você assistir o Nome da Rosa. Vale a pena você conferir. Então, de que você deve ir lá rapidinho, quando você for ler esse material, você vai relembrar disso aí, ver que tem no YouTube, se eu não me engano, você pode conseguir, no próprio YouTube Filme lá, você consegue assistir esse filme. Ele foi um clássico na época dele. Então, mas vamos lá.
Olha como é a narrativa do Nome da Rosa. O tempo que estivemos juntos, não tivemos oportunidade de levar vida muito regular. Mesmo na abadia, velamos à noite e caímos cansados de dia, nem participamos regularmente dos ofícios sagrados. Contudo, em viagem, raramente ficava acordado após as completas e tinha hábitos parcos. Vamos lá, vamos parar esse pedacinho nesse parágrafo aí. O tempo que estivemos juntos, ou seja, essa pessoa que é o narrador, está lá, vivenciou também. E ele está falando o tempo que estivemos juntos, quer dizer, estava junto, quem está junto com alguém, né? Então, o tempo que estivemos juntos, não levamos uma vida comum, uma vida regular, previsível, mas mesmo lá na abadia, onde tudo tem horário, nós de noite ficávamos acordados, a gente ficava batendo papo, fazendo qualquer coisa. E caímos cansados durante o dia. Então, de dia, como eles ficavam à noite acordados, de noite, de dia, tinham sono. Então, eles não participavam regularmente dos ofícios sagrados. Aquelas coisas, as rezas, as recitações, os estudos, que são obrigatórios dentro de uma abadia, eles não participavam porque ficavam com muito sono. Então, algumas vezes, como aconteceu na abadia, passava o dia inteiro movendo-se no horto, examinando as plantas como se fossem crisóprasos ou esmeraldas, e o via andando pela cripta do tesouro, admirando um escrínio cavejado de esmeraldas e crisóprasos como se fosse uma touceira de estramônio. Olha que legal. Algumas vezes, como aconteceu na abadia, passava o dia inteiro movendo-se. Passava quem? Essa outra pessoa. Ele ficava o dia inteiro andando lá no horto, olhando as plantas, olhando as flores, e ele, como se ele mexia nas coisas, ele participava, ele descrevia como era o jardim, como era o horto. Então, olha, muitas vezes, em outras vezes, eu permanecia o dia todo na sala grande da biblioteca, folheando manuscritos, como a procurar neles nada além que o próprio prazer, enquanto ao nosso redor se multiplicavam os cadáveres dos monges horrivelmente assassinados. Olha que louco. Essa biblioteca era uma sepultura também, né? Então tinha os mortos lá, os monges, era uma espécie de mausoléu, né? E eles acreditavam aí na abadia que os mortos continuavam estudando, por isso que a biblioteca era lá dentro. Eles tinham acesso aos livros. E olha como continua a narrativa. Ele não é o morto, ele não é o abade, ele não é o chefe, ele não é o dono, mas ele está dizendo que está lá. Então, ele participava lá. Então, um dia eu encontrei-o passeando no jardim sem objetivo aparente, como se não precisasse prestar contas a Deus de seus atos. Então, ele está dizendo que ele viu alguém, ouviu essa pessoa, em algum momento, passeando no jardim sem objetivo, aleatório, solto, e que, como se precisasse prestar conta dos seus atos, ou seja, como se ele não precisasse estar lá, não estou despreocupado. Então, ele está narrando. Na ordem, haviam-me ensinado um modo bem diverso de dividir o meu tempo. E eu lhe disse isso. Então, ele falou assim, olha, aqui na abadia a gente divide o tempo assim, a gente tem que se aproveitar o tempo que tem para fazer isso, fazer aquilo mais. E ele respondeu que a beleza do cosmos é dada não só pela unidade na variedade, mas também pela variedade na unidade. O que ele quis dizer? Ele está dizendo que alguém respondeu para ele. Então, ficou claro para você que o que é esse narrador, como é que se diz? Esse narrador observador? Ele não está falando que foi ele que fez, mas ele está falando que foi lá. Viu bem a diferença que tem entre um e outro? Viu a diferença que tem entre esse narrador observador e o narrador que sabe tudo, o onisciente? O onisciente descreve impessoalmente. A sala tinha isso, aquilo lá, um casal sentado lá e tal. Ou seja, ele viu, mas não é ele que está na história, ele só está descrevendo para a gente aquela imagem. Enquanto que aqui no narrador observador, ele está dentro da história, ele está conversando sobre essa história, ele está falando o que está acontecendo, ele está descrevendo também os fatos e colocando descrevendo, mas colocando
até uma certa emoção, porque quando ele fala ali em cima que a biblioteca, na sala grande onde ele costumava ficar, tinha ao redor muitos cadáveres de monges horrivelmente assassinados, que emoção traz isso para a gente? Ele impacta, faz com que a gente tenha interesse em querer saber mais. Por quê? Para nós, não é comum uma biblioteca estar no meio de um mausoléu, ou um mausoléu está no meio da biblioteca. Por isso que, às vezes, a beleza do cosmos não é dada só pela unidade na variedade, ou seja, você encontrar um objetivo só em uma coisa que é múltipla, que tem várias facetas, mas também que essas várias facetas levam a esse motivo único, a esse ponto central. Então, o nome da rosa, esse texto, é um livro grandão, um livro grossão. O cinema, claro que não tem todos os detalhes que tem no livro, mas o muito importante que nesse exemplo que eu busquei, que eu peguei e trouxe aí para você, é que esse narrador observador é esse cara que descreve, praticamente ele participa da história, mas não é ele que vivencia a emoção. Ele diz que tem alguém fazendo alguma coisa. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado dessa faceta, desse módulo em que a gente contou como que o storytelling se passa, de que forma esse contar a história pode ser processado, como é que a gente pode fazer. Eu posso contar isso sob forma de personagem, eu estou lá vivendo, eu posso contar como descrevendo apenas como onisciente. Por fim, eu posso descrever como vendo alguém dentro da ação que eu também estou fazendo parte. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se interessado por esse tema. Quem gosta de teatro, de cinema, quem curte fotografia, vai identificar, e poesia, quem curte crônica, conto, enfim, a gente vai ver essas narrativas de várias maneiras, pode ser oral, textual, audiovisual, nós vamos conversar um pouco sobre isso e você vai ver que, de todo modo, esse storytelling, esse contar história, vai estar presente em todos eles. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre o storytelling e as narrativas. Eu quero que você vá agora de novo, para variar, lá no fórum, bota suas impressões, coloca suas dúvidas, que eu vou lá já já para responder você. Combinado? Até já! Vamos ver aqui. 48. Agora deu 14, se eu não me engano. 13. Foi certinho, 12 minutos. Fechamos num total de 30 minutos e 33 segundos. É porque o que acontece, esses módulos, eles têm um misto de português, né, literatura, tem um misto de cinema e fotografia, né, ele tem algumas histórias, algumas situações que se misturam em outra disciplina. E aqui a disciplina da comunicação. Por isso que fica assim, quase que eu estou falando a mesma coisa que um professor de português falou, quase que a mesma coisa que um professor de jornalismo também falou. Então, sim. Então agora nós temos o módulo 11. Então, o horário do estúdio está marcado para ir até as 3h45. Acabou. E porque senão eu poderia até ficar mais um pouco, mas como é um módulo inteiro, ele vai nos tomar cerca de 30 minutos no mínimo. Sim. E aí eu não vou conseguir fazer, porque tem logo em seguida já tem outra aula para gravar já marcada. Tá. Passou rápido. Pode falar. Não, passou rápido, né? Passou, acho que pelo menos a gente teve a sorte de nada travar e concluir esses 2 módulos, né? E foi bem rápido, eu achei. Você gostou? Tá? O que você acha? Tá bom? Poderia ser melhor? Tem alguma coisa a melhorar? Nossa, eu achei incrível. Inclusive eu assisti e confesso que não são todas as aulas, né, que a gente consegue ter disposição para operar aqui e assistir ao mesmo tempo, mas achei super dinâmico, assim, ficava aqui vibrando, e principalmente nos finais, porque você propõe
de uma maneira muito interativa, né, interação, né, dos alunos. E eu estou trabalhando no Descomplica tem 2 semanas e até hoje foi a aula mais divertida que eu assisti. Ah, obrigado, que bom, que bom. Eu gostei bastante, assim, confesso. Agora, Enfim. aproveitando, você tem que fazer avaliação dessas gravações do professor, essas coisas? Não, Não, não tenho não, não. entendi. Não, perguntei porque depois tem lá uma outra etapa que eu sei, né, que eu soube, que ele vai, essa, essa, esse material, né, o material de apoio, mais os vídeos, vai para um outro grupo que faz uma avaliação. Então, é por isso que eu perguntei se você tinha algum tipo de avaliação a fazer também. Ah, entendi. Nossa, que bom você ter mencionado isso, porque eu acredito que seja o grupo do pedagógico Sim, que deva assistir de uma maneira mais assim, focada no conteúdo, né, em si, e na dinâmica de aula e tudo mais, porque isso já não é com a gente, que é mais da parte técnica, sim. a galera de cinema, a galera de, enfim, mídias assim, né, de uma Uhum. forma geral. E Valeu. aí, mas enfim, foi ótimo assistir a aula, porque eu realmente assisti. Espero cair de novo, né, para Beleza. ser a operadora de gravação das suas aulas. Espero novamente. Muito obrigado, Luísa. Um super abraço para você. Prazerzão. Aproveita aí o Santa Teresa Arte de Portas Abertas, que é legal, cara. Sim, pode deixar que eu vou aproveitar, Fernando. Um prazer te conhecer. Valeu, um Valeu. abraço. Tchau, obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada a você aí por tudo. Tá, obrigado você também.